esperançoso, não só contemplado com a compreensão de muitos que entendem a importância da Mãe Natureza como uma fonte de vida. É impossível que nós, que os humanos, possam calcular qualquer valor da nossa Mãe Natureza, qualquer valor de produção de fontes de vida que a natureza nos proporciona. Os direitos humanos, eles nos dão muitas garantias social, organizacional, liberdade para transitar, mas os nossos direitos enquanto povos originários, que somos considerados povos indígenas, ele é desde a criação. Os nossos avós, ao redor das fogueiras, já nos ensinaram isso, há milhões de anos atrás. E até as datas de hoje, os nossos anciãos continuam transmitindo isso para as futuras gerações. Os nossos sistemas políticos e governamentais têm de forma, com o próprio nome, têm de forma sistemática, trabalhado de todas as maneiras para nos retirar os direitos sociais, mas também para nos tirar os nossos direitos originários. E isso é um assassinato, e eu quero denunciar este tribunal. Essa forma sistemática do sistema ligado ao poder econômico é um crime que estão cometendo contra a humanidade, principalmente contra os defensores dos direitos da natureza. Eu participei de muitos debates de um tema que me chama muita atenção e eu quero sempre que tiver a oportunidade de estar enfatizando, que é esse tribunal já vem trazendo há muito tempo, que é trazer, colocar a natureza também como um sujeito de direito. É preciso reconhecermos que nós não vivemos sem a água, nós não vivemos sem o ar, nós não podemos viver sem a alimentação que nutre as nossas células, nós não podemos existir sem a nossa espiritualidade. Por isso que senhores e senhoras, a natureza, ela é, além de muitas intenções, ela é a fonte de vida. Ela é a que nos mantém em pé, respirando, é a nossa Mãe Natureza. Então devemos respeitar, cuidar. Nós somos ensinados com os nossos antepassados que não há uma separação. Quiseram colocar na nossa mente que por ser humano, nós somos melhor ou nós somos superior que os outros seres vivos. Isso não é verdade. Nós não somos mais importantes que uma mariposa, nós não somos mais importantes que um peixe, nós não somos mais importantes que uma árvore, nós somos iguais. Afinal, nós respiramos o mesmo ar, nós vivemos na mesma casa, que é o nosso planeta. De forma mais específica, na região amazônica, brasileira principalmente, mas na América, na Amazônia Legal, um dos maiores mal para a região amazônica são os investimentos das companhias petroleiras, que recentemente no Brasil se foi colocado para venda 19 blocos de petróleo
desses 7 estão arrematados para fazer a exploração. Isso é o final dos tempos, das plantas, das águas e dos seres humanos também. Então eu quero denunciar a este tribunal, quero repudiar a tentativa de assassinar a Amazônia e os seres que estão dentro, fazendo a exploração de petróleo. Também de denunciar outras tentativas de assassinarem pessoas, como foi o caso do povo Yanomami, com as mineradoras. A mídia inteira, o mundo inteiro, viu o que estava acontecendo, o que as lideranças já vinham denunciando há muitos anos, porém, só recentemente foi mostrado ao mundo como verdadeiramente estava. Esse sistema, esse modelo, hoje que é apresentado de solução para as mudanças climáticas, é falsa. E eu quero denunciar isto também neste tribunal. Esses mecanismos de proteção, esse mecanismo que é apresentado como solução, não vai acontecer, porque as mesmas companhias que estão nas negociações aqui na COP30, na Zona Azul, são os mesmos que estão financiando, são os mesmos que estão pagando o direito de continuar fazendo a destruição, são os mesmos que estão expulsando os nossos povos de nossos territórios, são os mesmos que estão financiando o desmatamento. Então, eu quero fazer esse chamado à humanidade do mundo, que nós temos que tomar uma atitude para buscar ações reais e efetivas de mudanças, que começa desde as comunidades locais, que começa reconhecendo e respeitando os conhecimentos ancestrais dos povos que já vivem há milhões de anos compartilhando o mesmo espaço, que são povos indígenas, as comunidades locais, que são detentores dos conhecimentos milenares. Reconhecer como uma das fontes, uma das maiores, eu considero, de equilíbrio para o planeta, que são os conhecimentos e as relações espirituais, que se vê muito pouco falar e defender os detentores dos conhecimentos espirituais. Eu falo isso como um testemunho próprio do que o meu povo vivencia e muitos povos na Amazônia vivencia, que é essa espiritualidade. Eu também não poderia sair desse meu testemunho sem anunciar também o assassinato em massa que o sistema brasileiro está fazendo com os povos indígenas, como é o caso dos Guarani e Kaiowá, que todos os dias estão sendo atacados pelo Estado, representado pela força policial, o assassinato também de lideranças pataxó, entre outras lideranças, que estão sendo ameaçados, que estão sendo presos, perseguidos, por defender os direitos humanos, que é o direito à terra, um lugar para morar, um lugar para plantar o alimento. Então também queria denunciar nesse tribunal, e que pudesse ser encaminhado aos órgãos competentes, mas também, para finalizar, fazer esse chamado. Vamos dar as mãos. As instâncias, as instituições, elas têm um poder e uma influência, mas o poder maior, abaixo do grande espírito, é da união dos povos.
devemos se unir, porque assim nós vamos se tornar cada vez mais único, forte e podemos determinar aquilo que é importante para todos nós, não só para um segmento da sociedade. Demarcação já!